37 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 141 Abrindo os baús do tesouro. Ganhos enormes. Autor: Katika Tikati Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Sem iluminação aqui, o terceiro andar do abrigo agora estava completamente escuro. Esfregando as costas da mão, Sumo abriu o espaço de armazenamento e tirou a lanterna de dentro. Ele ligou a lanterna para iluminar o espaço escuro. Trazendo os três pequenos com ele, Sumo subiu e chegou ao segundo andar recém-mudado. As várias divisórias foram posicionadas como um labirinto, e a luz do sol que brilhava na sala de cultivo no segundo andar não conseguia iluminar diretamente todo o espaço. Sumo encontrou a escada que levava para cima e, depois de subir 10 lances de escada, eles chegaram a uma passagem. No final da passagem estava a porta principal criptografada rotativa da passagem anterior de 3 seções. Sumo digitou todos os números e o ferrolho se retraiu automaticamente com um clique. Ele então colocou o cabo da lanterna na boca de Oreo e fez sinal para que Oreo continuasse iluminando o local, enquanto começava a empurrar a pesada porta. Quando a porta se abriu, um traço de luz entrou. Ele empurrou até que o espaço fosse grande o suficiente para uma pessoa andar de lado. Vendo isso, Sumo não conseguiu mais conter a emoção em seu coração e saltou para a frente. Diante de seus olhos estava um espaço luminoso e amplo. O portão do porão ainda estava aberto, e o tigre da terra camuflado de 3 cores estava estacionado silenciosamente em frente ao porão. A garagem era ampla e bem organizada, com muitas instalações e recursos construídos em pedra aparecendo também no porão. Parte do piso foi modificado para incluir uma baía de reparo, com plataformas laterais elevadas e um centro rebaixado, que permitia estacionar o carro sobre ela e trabalhar no chassi por baixo. Havia outra enorme mesa de pedra no canto do porão. Ao lado havia 2 bancos de pedra feitos de acordo com as medidas do corpo de Sumo, e também uma mesa para colocar ferramentas. Na parede do fundo, grandes e pequenos compartimentos de armazenamento desenhados como uma estante, separados por pedras simétricas. No momento, todos os compartimentos de armazenamento estavam cheios de baús de tesouro, que pareciam sempre radiantes e bonitos. Ao mesmo tempo, correndo pelos cantos de ambos os lados da parede, Sumo também viu as linhas reservadas para as portas de tiro e bombardeio que seriam instaladas no centro do teto da garagem. Embora não houvesse espaço para ficar em pé, o espaço para cabos de rede havia sido reservado ao longo das paredes, contanto que o sistema de defesa inteligente fosse ativado. As armas poderiam ser controladas remotamente para suprimir convidados indesejados que entrassem no portão. Era uma garagem extremamente perfeita. Exatamente o que eu queria. Em seu coração, Sumo deu à garagem uma pontuação perfeita. Como primeiro perímetro defensivo da base, a importância da garagem não poderia ser subestimada. No caso de um ataque hostil, os inimigos teriam que gastar muito tempo estudando e decifrando a criptografia da fechadura da pesada porta de pedra. Neste momento, as armas posicionadas nas 2 portas de tiro podem causar danos imensos. Em seguida, o portão do porão controlado remotamente também poderia ser abaixado, e as bombas individuais colocadas no porto de bombardeio, como granadas ou gás lacrimogêneo, certamente deixariam memórias inesquecíveis para os intrusos que chegassem. Então o primeiro passo agora é montar a fiação das luzes. Exceto pela luz do sol que entrava para iluminar a garagem, depois que os 2 andares subterrâneos foram reformados, os fios originais foram abandonados e desativados, então eles precisavam ser reinstalados. Quanto aos fios que ele havia negociado de Shanky, após 2 usos, restava apenas menos de 1 metro, o que não era suficiente para esse fim. Sem fios, sem problemas. O que significa ter baús de tesouro na mão? Isso significa que você nunca terá que entrar em pânico. Sumo dirigiu o tigre de terra para dentro e então tirou todos os baús de tesouro do compartimento de armazenamento e os colocou no chão. Sumo os dividiu em categorias,
baús de tesouro de madeira, baús de tesouro de ferro e baús de tesouro de bronze, esses três tipos. Havia 45 baús de tesouro de bronze, 55 baús de ferro e 52 baús de madeira, um total de 152 baús de tesouro. Só de olhar para a quantidade de baús de tesouro, Sumo já podia imaginar que a enorme quantidade de recursos surgiria em breve. São tantos baús de tesouro que, mesmo que fossem abertos por um azarado, muita coisa boa ainda poderia ser obtida. Eu, Sumo, mudei meu destino contra os céus. Vamos começar daqui. Havia tantos baús de tesouro que Sumo não mais rezava supersticiosamente. Ele pegou uma garrafa de água de energia psíquica e bebeu meia garrafa. Quando seu humor se acalmou, Sumo ficou na frente dos baús de tesouro de madeira e começou a desempacotar as caixas em lotes. O que é felicidade? É quando alonga-se que encontra o orvalho da manhã. Encontrar um velho amigo em um país estrangeiro. A primeira noite na câmara nupcial. Quando alguém recebe a medalha de ouro. No entanto, neste momento, Sumo só queria dizer: felicidade é quando você abre caixas de tesouro até sentir cólicas. Ele abriu 52 baús de madeira sem parar, repetindo os movimentos de agachamento, destrancando as fechaduras e abrindo cada baú do tesouro. Repetindo isso mais de 50 vezes, juntamente com a emoção de seu batimento cardíaco acelerado, esse tipo de felicidade seria insuportável para as pessoas comuns. Uma vez que todos os baús de tesouro de madeira foram abertos e desapareceram do chão, Sumo começou a olhar para a enorme colheita dos 52 baús. No painel do jogo, parecia que havia muitas caixas abertas ao mesmo tempo, então os itens também foram classificados em 3 categorias: armas, punhal não tão afiado vezes 1, machado de fogo não tão afiado vezes 1, balas de 9 mm vezes 25 rodadas, balas de 7,62 mm vezes 10 rodadas, nunchaku vezes 1, lança de suporte vezes 1, recursos, 2 kg de Luzang Piano Choil vezes 1, Master Kang Specibe Noodles vezes 1, saco grande vezes 12 pacotes, Gia do Bauer Baltea vezes 1, caixa vezes 12 latas, sal e pimenta vezes 1, 200 gramas, Farmers água mineral de nascente vezes 1, caixa vezes 24 garrafas, bebida UAA vezes 1, água com gás Vitality Forest vezes 1, goma de mascar arqueiro verde vezes 1, cupom de duplicação de recursos, grau de madeira, 1, itens diversos, tubo de água PPR vezes 12 metros, roteador sem fio tenda 100 m vezes 1, brinquedo de galinha gritando vezes 1, livro básico de arquitetura vezes 1, livro básico de mecânica vezes 1, livro básico de computador vezes 1, livro problema dos 3 corpos vezes 1, caneta tinteiro recarregável Baixui vezes 3, produtos de higiene pessoal GF vezes 1, linha por linha. Todos os itens abertos foram listados e apareceram no chão enquanto Sumo terminava de lê-los. Itens tão pequenos quanto um livro e tão grandes quanto uma lança. Droga! Isso é tão legal! Depois de navegar por todas as informações do item e olhar para uma grande pilha de itens espalhados pelo chão, Sumo quase desmaiou de alegria. Uma caixa de macarrão instantâneo, uma caixa de Gia Durbal, uma garrafa de água mineral. Esses tipos de coisas foram abertos dos baús de tesouro de madeira. Foi um frenesi. Quanto aos 3 livros, eles eram exatamente o que Sumo mais precisava agora. No século XXI, a maioria das pessoas muito abandonou os livros e se voltou para meios virtuais mais convenientes, como vídeos curtos instrutivos ou sites. Afinal, pode-se pesquisar muitas coisas com apenas um clique usando o Baidu Onleart. No entanto, no deserto apocalíptico, cada livro era a cristalização da sabedoria da civilização humana. Somente dominando esse conhecimento básico alguém poderia ter o capital para impulsionar lentamente o progresso da ciência e da tecnologia. Será que, porque minha nova casa foi reformada hoje, minha sorte melhorou? Eu nem mesmo recebi um item desperdiçado dos baús de tesouro de madeira. Aproveitando seu vigor, ele moveu todos os itens para o canto da garagem usando o espaço de armazenamento,
antes de mover todos os baús de tesouro de ferro. Havia mais baús de ferro do que baús de madeira. Eles eram extraordinariamente pesados. Havia 55 deles cuidadosamente dispostos à sua frente. Seguindo o mesmo procedimento, Sumo repetiu os movimentos e abriu todos os baús de ferro, antes de começar a verificar sua colheita mais uma vez: armas, faca de cozinha afiada vezes 1, martelo de melão sofisticado vezes 1, haste de cobre grossa vezes 1, capacete de borboleta dourada com boas propriedades defensivas vezes 1, flecha de besta comum vezes 15, lâmina vezes 1, caixa vírgula, recursos, 15 kg de arroz vezes 4, 25 kg de farinha com alto teor de glúten vezes 3, macarrão aranã, 1 kg, vezes 12, 4 kg de carne fresca vezes 1, 6 kg de carne de carneiro fresca vezes 1, água mineral Ibal vezes 2, caixa vezes 24 garrafas, cupom de expansão do espaço de armazenamento, 0,5 m3, encadernado vezes 1, 5 kg de mangas frescas, 5 kg de maçãs frescas, 2 kg de uvas Kiel frescas, diversos, fio padrão nacional do Fariast cable 125 metros vezes 1, tubo de água PPR 45 metros vezes 1, gerador pequeno 50 kW vezes 1, gerador pequeno 80 kW vezes 1, luz de teto LED vezes 3, lâmpada de parede LED vezes 2, lâmpada LED vezes 15, eletrônica peças vezes 5, unidades, vidro vezes 4, quadrado, roupa de cama nova vezes 3, cama, tapete de lã vezes 5, quadrado, sofá de tecido de alta qualidade vezes 2, unidades, cadeira de jogos Alfen vezes 1, unidades, vírgula, esquemas de design, projeto de armadilha de espinho no solo vezes 1, projeto de cerca de madeira vezes 1, projeto de balanço vezes 1, projeto de torre de sentinela vezes 1, cartas, cartão de geração de recurso aleatório de nível 1 vezes 1, cartão de modificação de recurso designado de nível 1 vezes 1. A colheita dos 55 baús de tesouro de ferro apareceu de repente no chão da garagem depois que Sumo examinou seu inventário. Pilhas de itens de repente encheram o espaço da garagem de 220 metros cúbicos. Os 2 sofás de tecido de um lugar e a cadeira de jogo preta e vermelha eram particularmente atraentes. Ao lado, havia bobinas de arame e um cano d'água de 45 metros de comprimento que havia sido colocado do lado de fora da garagem. 2 geradores com capacidades de potência inferiores a 300 kW estavam parados no canto. Olhando para o saco de macarrão e as pilhas de frutas frescas em cima dos sacos de arroz, Sumo sentiu-se tonto, muito tonto. Atenção! A ansiedade e a surpresa ao abrir os baús do tesouro. Esse tipo de sentimento era como comprar um bilhete de loteria em uma barraca de beira de estrada. Você sabia que havia a possibilidade de ganhar na loteria, mas em vez de o prêmio ser de 3 ou 5 yuans, ou mesmo algumas centenas de yuans, acabou sendo de até 5 milhões de yuans. Quanta emoção! Como isso não poderia fazer o rosto de alguém corar e todo o corpo tremer? Mesmo se estivesse preparado, Sumo desmaiou felizmente em seu novo sofá de tecido. O sofá de tecido macio era como algodão e muito confortável para se deitar. Sumo estendeu a mão, colheu um cacho de uvas e as colocou em sua boca esperando com os olhos fechados. Sumo mastigou as gordas uvas Kiel, sentindo o suco fresco das uvas irrompendo em sua boca, com rajadas de fragrância saindo. Neste momento, ele só queria descansar. Apenas deitar entre os seus pertences e descansar. Mesmo que ele não tenha aberto os baús de tesouro de bronze, essas coisas foram suficientes para a base dar um grande salto de desenvolvimento. Não. Tudo de uma vez. Há também baús de tesouro de bronze. Vou abri-los todos agora enquanto minhas estrelas da sorte ainda estão alinhadas. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 142. Primeira fase da transformação. Projetos de armas de fogo. Depois de abrir mais de 100 baús de tesouro consecutivamente, olhando para os 45 baús de bronze à sua frente, Sumo não teve paciência para abrir cada um deles um por um.
A sensação de abrir baús de tesouro consecutivamente era boa demais. Além disso, Sumo ficou surpreso ao descobrir que as chances de obter bons itens eram maiores quando baús de tesouro eram abertos consecutivamente do que quando todos eram abertos um por um. Se suas mãos fossem mais rápidas, era muito provável que ele pudesse abrir 2 ou 3 baús de tesouro simultaneamente e talvez receber o mesmo item, empilhando-os todos de uma vez. Por exemplo, se um cano de água com apenas 10 metros de comprimento fosse aberto de um baú de tesouro, mas outros 3 baús de tesouro abertos simultaneamente também tivessem 10 metros, o resultado acumulado seria um pouco chocante. Eu me sinto um pouco como um veterano em abrir baús agora, já que eu recebo aproximadamente algo bom a cada 10 sorteios consecutivos. Isso provavelmente significa que um milagre não acontecerá se eu comprar apenas um, certo? Enquanto sua boca reclamava do complicado processo de abrir baús de tesouro, as mãos de Sumo trabalhavam rapidamente. Ele explodiu 200 a 300 guerreiros e magos de elite dos kobolds em pedaços de uma só vez. Uma colheita como esta seria difícil de replicar mesmo para abrigos com cerca de 1000 pessoas. Mesmo que fosse possível, quando fosse dividido entre todos, não haveria muitos recursos para gastar na verdade. Agora, no entanto, esses mais de 100 baús de tesouro eram todos para o autoconsumo de Sumo. Ter tudo isso acumulado por uma pessoa era simplesmente aterrorizante. Essa minha sorte é um pouco estranha. Vários cards já apareceram, mas por que não vi ninguém falar sobre isso no Ouro Channel? Abrir baús de tesouro era uma atividade repetitiva. Enquanto trabalhava, Sumo contemplava certas coisas em sua mente. Depois de abrir tantas caixas, não importa o quão burro Sumo fosse, ele ainda notou que sua sorte parecia ser um pouco melhor. Especialmente os baús de hoje, ele praticamente não recebeu nenhum item inútil. Em comparação, a sorte de outros no Ouro Channel não foi tão boa. Quando a maioria deles abria baús de tesouro, eles imploravam e rezavam no Ouro Channel, mas os efeitos ainda eram preocupantemente fracos. Tirar uma caneta de um baú de tesouro de bronze, uma calça de um baú de ferro, tais situações não eram incomuns. É porque o título de primeiro abrigo do mundo tem um bônus de propriedade oculto, ou é porque minha sorte é realmente tão boa assim? Como ele não tinha dados precisos sobre seus itens e condições do baú do tesouro, assim como dos outros, Sumo só poderia suprimir esses pensamentos e manter essas perguntas escondidas em seu coração. Baús de tesouro feitos de bronze não eram pesados. Além de as fechaduras serem difíceis de desfazer, as outras etapas eram simples. Foi um empreendimento físico. Absorvido em pensamentos, Sumo só percebeu que todos os baús de tesouro de bronze haviam sido abertos quando suas mãos estavam vazias. Deixando de lado seus pensamentos, Sumo abriu com entusiasmo o painel do jogo para ver que recompensas terríveis esses baús de tesouro de bronze de nível superior traziam. Armas, balas de 7,62 mm x 25, balas de 5,56 mm x 30, balas de 9 mm x 30, bastão de choque recarregável de 80.000 volts x1, sabre de ferro refinado padrão x6, recursos, 50 kg de farinha x3, carambola enlatado da marca Mingsu x1, caixa, 500 gramas x12, 50 kg de alto rendimento, sementes de arroz resistentes a seca x1, sal x1, saco grande, 250 gramas x6, gasolina x1, 20 litros, ferro x20, unidades, cobre x20, unidades, interruptor x15, unidades, diversos, cabo de aço de suporte de carga de nível militar x 20 metros, corda de cânhamo x1, 15 metros, pano x1, 10 metros, caixa de ferramentas x1, bigorna x1, aire 50L pequeno congelador x1, esquemas, projeto de bancada x1, planta de estrada de cascalho x1, projeto de fuzil automático M1 x1, projeto de bala de 5,56 mm x1, projeto de metralhadora tipo 80 x1.
Cartões. Cartão de recuperação de reserva de recursos de nível 1x1. Legal. Os itens anteriores eram todos recursos e, desta vez, são todos projetos. Baús de tesouro de bronze realmente dão coisas boas. Olhando para os 3 projetos de armas de fogo e munições flutuando acima dos sacos de farinha, Sumo ficou muito surpreso e rapidamente os agarrou para examiná-los em detalhes. Com base em seu nome, o rifle automático M1 era outra arma de fogo de terreno baúdio. No momento, ele só podia ver que a sua aparência era semelhante à carabina M4A1 desenvolvida pela Colt, que tinha 3 modos de disparo: semiautomático, rajada de 3 tiros e totalmente automático. Quanto à bala de 5,56 mm, ela era muito familiar e não precisava ser explicada com mais detalhes. A metralhadora tipo 80 foi a coisa mais importante que Sumo prestou atenção. Como uma arma que poderia disparar uma chuva de granizo mortal de balas a uma taxa de até 700 tiros, e com um alcance efetivo de mais de 800 metros. Se ele pudesse criar isso, seria definitivamente o pior pesadelo de seus inimigos. Ufa! Consertar a máquina de fabricação de laser de armas térmicas deveria ser priorizada em minha programação rapidamente. Uma vez que tal arma seja feita, será a morte dos kobolds. Soltando um longo suspiro de alívio, Sumo inseriu os 3 projetos de armas de fogo. Vendo as 3 novas colunas que apareceram no painel de criação e acenando com a cabeça, ele se virou para olhar as outras coisas boas que obteve. O pequeno freezer Airbroters e o cabo de aço especial que era tão grosso quanto seu antebraço. Essas 2 coisas não eram leves. Especialmente o cabo de aço especial tinha muitas aplicações possíveis. Com as coisas assim, não me faltará comida por enquanto. Só terei que manter suprimentos suficientes para cerca de 3 meses, e o restante pode ser trocado por outros suprimentos. Esses mais de 100 baús de tesouro de bronze, ferro e madeira produziram 450 kg de farinha e 120 kg de arroz quando abertos. Com apenas esses suprimentos, com base em seu consumo diário atual, se ele comesse um pouco mais frugalmente, poderia durar pelo menos meio ano. Com prazo tão longo, naturalmente poderia durar até a colheita de sua primeira safra de hortaliças no abrigo e talvez até o segundo lote de safras tivesse amadurecido. Eu também não sei exatamente quanta coisa boa essas pessoas terão em mãos quando o reino secreto do comércio for aberto. Resmungando para si mesmo enquanto se levantava, ele jogou as sobras de uvas para Big Spark, Little Spark e Oreo, então sinalizou para Oreo ficar de guarda na porta. Olhando para o depósito cheio de suprimentos, Sumo se sentiu animado. Uma única pessoa ganhando tantos recursos quanto um grande abrigo conseguiria. Isso já foi suficiente para concluir a primeira fase de construção do abrigo. Arrastando todos os fios do chão para o canto, Sumo pegou uma das pontas e encarou a parede do abrigo enquanto invocava silenciosamente o sistema. Com as matérias-primas em mãos e o espaço de fiação reservado, apenas o trabalho manual precisava ser concluído. Portanto, as taxas do sistema não eram caras. Colocar todos os fios necessários para a base, instalar todos os interruptores e rotear os fios exigiu 112 metros de fiação e 85 pontos de sobrevivência. Este preço foi absolutamente o melhor dos melhores. Se fosse durante a Era da Terra, se alguém não tivesse 10.000 yuans para contratar um eletricista sênior, as pessoas comuns realmente não conseguiriam lidar com um trabalho tão complicado. Sem hesitar, ele pegou o interruptor e o colocou no chão. De acordo com a descrição do sistema, Sumo encontrou a ponta do fio e o pegou, cravando-o na parede. De frente para a pequena entrada do porto de tiro, ele silenciosamente confirmou a ação. No segundo seguinte, uma linha verde brilhou. O fio preso na parede encontrou o espaço reservado e se enterrou nele como se tivesse ganhado consciência. Seção por seção, os longos fios se enfiavam avidamente na parede como cobras famintas. Incapaz de ver a estrutura interna, Sumo só podia ficar onde estava e organizar os suprimentos no chão enquanto observava os fios se moverem. Após cerca de 10 minutos,
Os 13 metros restantes de fiação foram cortados e caíram no chão com um estalo. O roteamento foi concluído com sucesso. Sumo levantou-se entusiasmado e caminhou por cima da parede, onde estava localizado o interruptor. Depois de tentar mexer no interruptor 2 vezes e descobrir que estava bem fixo, Sumo deixou de lado suas dúvidas. A construção do sistema foi muito mais confiável do que a construção do jogo. Embora as funções do painel do jogo fossem abrangentes, o trabalho produzido era muito rudimentar. Ao contrário do sistema que poderia fazer o interruptor parecer simplesmente ter crescido na parede de pedra. O roteamento está completo e os interruptores foram instalados. O próximo passo é instalar as luminárias, um total de 3 luminárias de teto, 2 luminárias de parede e 15 lâmpadas. Adicionando as 4 lâmpadas que instalei anteriormente, são 19 lâmpadas. As luminárias de teto tinham um design simples, mas cobriam uma grande área. Sumo estimou que eles tinham pelo menos 1 metro cúbico de tamanho. Os tubos de luz internos giraram. Ele podia dizer o quão poderosa era a luz, mesmo sem acendê-la. As luminárias de parede eram longas tiras de 1 metro cada. Eles podem ser presos às paredes ou pendurados diretamente no ar para atuar como uma haste elétrica. Para as luminárias de teto, já que tenho 3 andares agora, vou instalar uma no centro de cada andar para iluminar todo o andar. Embora o projeto fornecesse o roteamento do circuito, estava completamente em branco no projeto da lâmpada. Pegando seu caderno, Sumo rabiscou e desenhou, começando a desenhar a localização das lâmpadas. Primeiro, o quarto definitivamente precisa de uma luminária de parede para ser pendurada para iluminação. Então o centro de pesquisa também precisa de uma luminária de parede. A sala de cultivo também precisa de uma lâmpada para garantir que, mesmo quando não há luz do dia, ainda posso garantir que as plantações crescerão normalmente atualizando a lâmpada para imitar a luz do sol. Ginásio, armazém, cozinha, banheiro. Vou instalar uma lâmpada para todas essas áreas, senão seria muito desperdício. Para coisas como lâmpadas, quando ele obtivesse melhores no futuro, mesmo que não conseguisse que o sistema fizesse isso por ele, Sumo poderia subir uma escada e trocá-la ele mesmo. Depois de definir rapidamente todas as posições, ele segurou a lâmpada do teto em sua mão e convocou silenciosamente o sistema. Os encargos de mão de obra desta vez eram ainda mais baratos. Ele só precisava fornecer 3 unidades de ferro e 25 pontos de sobrevivência para instalar todas as luzes. Com um aceno de mão, as 20 unidades de ferro que ele acabara de receber diminuíram 3 unidades. Ao mesmo tempo, todas as lâmpadas começaram a flutuar lentamente ao longo da passagem aberta. A luminária de teto que seria instalada na garagem voou para o teto com um estalo. Em seguida, 2 armações de ferro fundiram firmemente a lâmpada ao teto, garantindo que ela não caísse quando sacudida por forças externas. Desta vez, a transformação foi muito rápida. Nenhum processo complicado foi envolvido. Em apenas 1 minuto, depois que a luz verde se retraiu da passagem, Sumo pressionou o interruptor com entusiasmo. Bom! Uma luz brilhante brilhou. A lâmpada do teto acima de sua cabeça brilhava com uma intensidade que não perdia para a luz do sol. Os cantos escuros da garagem também foram iluminados, varrendo a escuridão. Legal! Se antes eu só tinha eletricidade básica, agora posso realmente me considerar como tendo entrado na era da eletricidade. Com a grande luz de teto, ele não precisava se preocupar com problemas de iluminação, mesmo que trabalhasse a noite toda. Em comparação com outros grandes abrigos que ainda usavam tochas primitivas para iluminação, em apenas meio mês, Sumo realmente completou um salto de marco no sentido mais verdadeiro. Desligando a luz do teto, Sumo entrou na passagem, sentindo-se inquieto. Depois de tatear por um tempo, ele finalmente encontrou o interruptor da lâmpada na entrada do corredor. Depois de pressioná-lo, a passagem escura como breu também foi iluminada. Desta vez, Sumo finalmente teve a capacidade de avaliar adequadamente como realmente eram os andares inferiores do abrigo de 3 andares atualizado.
Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 143. Grande mudança. Um espaço luxuoso. Com a adição do perímetro de defesa da garagem, a passagem de 3 seções se transformou em um sistema de defesa de 2 estágios. Ao abrir a porta de pedra e entrar na primeira seção, Sumo passou por uma passagem de desinfecção com cerca de 5 metros de comprimento. Sumo levantou a cabeça e olhou para ela. Como esperado, um buraco havia sido reservado para a instalação de um bico de desinfecção no futuro. Em ambos os lados das paredes da passagem, pequenos buracos densamente compactados ainda permaneciam. Exigia apenas os equipamentos e armas correspondentes instalados para ativar a matriz de defesa. Deveria haver outra porta aqui, mas é uma porta de ferro na planta. O jogo provavelmente não conseguiu detectar o ferro, então só poderia deixá-lo vazio para mim. Levantando o pé e fazendo uma curva, Sumo ultrapassou as soleiras sob seus pés e desceu a rampa. A rampa neste trecho provavelmente tinha pouco mais de 3 metros, mas menos de 4 metros de comprimento. Mais uma vez contornando uma curva, ele entrou na passagem final. Esta era a passagem de quarentena. Depois de desinfetados no troço de passagem anterior, os artigos temporariamente desinfetados podiam ser aqui colocados e, depois de concluído o processo de quarentena, podiam então ser levados para o espaço principal da habitação. A passagem de quarentena não era longa, provavelmente também cerca de 5 metros. Com base no projeto inclinado em forma de Z, embora a passagem tivesse 14 metros de comprimento, a verdadeira profundidade era de apenas 4 metros. Abrindo a porta residencial de madeira e descendo um lance de escadas, Sumo desceu para o segundo andar e acendeu a luz do teto no segundo andar ao longo do caminho. Instantaneamente, o interior do segundo andar, que estava escuro como breu, se iluminou. Afastando a porta de pedra do lado esquerdo, um estrondo ecoou. O poço de petróleo movido a motor que havia sido transportado já estava funcionando lá dentro. A localização do poço de petróleo foi projetada para ficar escondida. Havia um recesso na parte superior da parede. Uma vez que o poço de petróleo foi colocado lá, o oleoduto de bombeamento de petróleo abaixo ficou firmemente conectado ao solo. Com este projeto, o poço de petróleo não só poderia ser colocado no segundo andar, mas também reduziria efetivamente a vibração e o ruído gerado durante o processo de produção de petróleo. Depois de fechar a pesada porta de pedra, Sumo tentou ouvir o barulho que o poço de óleo bombeado a motor fazia durante a operação. O som era muito óbvio, mas não penetrante. Pelo menos, quando ele não tinha ouvido grudado na parede de pedra, o ruído e as vibrações que viajavam eram completamente confinados dentro de um nível aceitável. Sumo sentiu com satisfação e elogiou silenciosamente a consideração abrangente do projeto após a atualização. Outro trecho que teve ruído levado em consideração foi na porta de pedra aberta à sua direita, onde ficava o grupo gerador a diesel. O enorme gerador a diesel de 300 kW e a bateria de fosfato de ferro e lítio dependiam um do outro enquanto estavam sentados silenciosamente no grande centro de distribuição de energia, fornecendo eletricidade ao abrigo. 10 metros cúbicos deveriam ter sido suficientes para esta área nos planos iniciais de Sumo, mas, após a atualização, o sistema aumentou para 25 metros cúbicos para permitir planos futuros para expandir o grupo gerador. Depois de ouvir os sons estrondosos quando ligou o gerador, Sumo fechou a porta mais uma vez e ouviu atentamente. Como o poço de petróleo bombeado ao motor, a espessura da porta de pedra, bem como os ângulos de suas paredes internas, reduziam a transmissão e a amplificação do som dentro de seus limites. Pode-se dizer que utilizou o espaço e o nível de conforto ao máximo. Abrindo a porta de pedra, Sumo desligou o gerador e esperou que parasse completamente antes de sair e continuar sua caminhada para o interior do segundo andar. O principal objetivo do segundo andar era armazenar recursos. Portanto, grande parte da área foi reaproveitada em um depósito. Entrando no depósito de segurança que havia sido especialmente isolado por uma porta de pedra,
Sumo viu pilhas de salitre esbranquiçado e minérios de enxofre em seus respectivos compartimentos. A grossa porta de pedra cortava a umidade, garantindo que, mesmo que esses compostos químicos perigosos tivessem algum tipo de reação, ainda haveria tempo suficiente para Sumo lidar com isso. A área do depósito de segurança deve ser a maior parte do segundo andar, com um total de 65 metros cúbicos. O restante armazém de abastecimento deverá ocupar cerca de 60 metros cúbicos. O depósito de suprimentos regulares era um espaço aberto. Como o projeto anterior, tinha 3 divisões de trabalho diferentes para uso diário: suprimentos de vida, bens diversos e armazenamento de armas. Passando por esses quartos, ele foi até a escada que levava ao andar de baixo. Diretamente em frente à escada, ficava a sala de cultura reaproveitada. Considerando a ventilação no terceiro andar da base, fazia sentido que a sala de cultivo fosse localizada aqui. Quando a porta foi aberta, a luz do sol quente se derramou. Ainda tinha um tamanho familiar de 50 metros cúbicos. O grande meio de cultura vegetal foi colocado no canto contra a parede. Absorvendo a luz do sol, as folhas tremeram levemente de felicidade. Na ventilação original, havia um cano de pedra conectado no centro que dividia o ar que entrava de cima em 2 partes, antes de transportá-lo para o terceiro andar. Colocado diagonalmente em relação ao meio de cultura estava o poço de água de energia psíquica, que estava escondido. Uma parte da parede foi recuada para dentro, e o poço foi escondido por dentro, não afetando em nada o uso do espaço na base. Ao lado do poço ficava o grande tanque que servia para armazenar a água da energia psíquica. Tábuas de madeira cobriam o topo, impedindo a entrada de poeira. Meu trabalho diário será mais fácil no futuro. Posso irrigar o solo diretamente com a água da energia psíquica. Acariciando o babi bok choy que havia começado a florescer e o alho que arrancou, ele olhou para os tomates verdes do tamanho de punhos de bebê pendurados nos pés de tomate. Sumo ficou muito feliz e não conseguiu conter o riso. O design do segundo andar não é ruim. Estou satisfeito por ser grande o suficiente para ser usado. Na verdade, essas passagens de defesa são completamente inúteis. Se alguém realmente lutasse para entrar aqui, eu provavelmente teria usado o sistema para escapar e teria ido embora há muito tempo. Tocando nos buraquinhos que se projetavam até do cachimbo de pedra do médium de cultura, Sumo ficou um pouco impotente, mas, ao mesmo tempo, ficou satisfeito com a consideração do sistema. Se eles chegassem ao local do núcleo da base, a questão da defesa seria praticamente discutível naquele ponto. Se alguém tivesse a habilidade de romper os obstáculos neste estágio e chegar a este lugar, eles teriam que ter uma capacidade de carregar forte que até mesmo Sumo teria medo. No entanto, pelo menos por um ano, Sumo não pensou que uma pessoa com tal capacidade de carregar peso nasceria. O exterior era protegido por um muro de pedra com 7 ou 8 metros de espessura. Lá dentro, havia o portão de liga leve do terceiro nível, pesadas portas de pedra, sem contar uma pesada porta de ferro que ainda não havia sido construída, mas já estava sendo planejada. Com uma defesa como essa, a menos que um grande número de bombas fosse usado, não havia possibilidade de romper. Se alguém conseguisse entrar no segundo andar, neste momento, Sumo definitivamente fugiria sem hesitar. Ele esperaria até que subsequentemente investigasse a situação do inimigo antes de se vingar. Enfrentar diretamente os outros na base era muito arriscado e desnecessário. Ainda assim, se um estranho se juntar ao meu abrigo no futuro, isso pode ser usado como um impedimento. Para economizar eletricidade, Sumo voltou para a saída e apagou a luz do teto, antes de caminhar em direção às escadas para o terceiro andar, cheio de expectativa. Se ele fosse falar de qual andar dos 3 ele estava mais animado, no coração de Sumo, ainda era o terceiro andar. Comparado com os 2 andares anteriores, este andar era o lugar onde ele morava. Mesmo que fosse apenas uma pequena mudança, Sumo seria capaz de percebê-lo facilmente. Depois que ele apertou o botão, a luz brilhou e o lindo design do terceiro andar apareceu diante dos olhos de Sumo. Embora a maioria dos quartos,
como a cozinha e o banheiro, atualmente não tenham os móveis correspondentes para uso adequado. Isso não afetou as fantasias de Sumo sobre como seria no futuro. Neste momento, várias partições dividiram os 220 metros cúbicos ordenadamente. Comparado com o grande espaço plano anterior, este design parecia extremamente confortável. Mesmo que o espaço para atividades fosse deixado de lado, ele ainda não pareceria vazio e faria as pessoas se sentirem solitárias. Mesmo que algumas pessoas ficassem aqui, isso também estaria completamente bem. Ah, System, você é tão incrível. Você não pode simplesmente criar uma garota para mim. Sem ninguém para compartilhar esta vasta base, Sumo também se sentiu um pouco em pânico. Essa sensação era a mesma de jogar um simulador de fazenda. O jogo online e o jogo solo tinham sentimentos naturalmente diferentes. Balançando a cabeça, Sumo deixou de lado qualquer pensamento de pegar garotas. Conhecer outros humanos, e começou a andar pelo terceiro andar para avaliá-lo. Primeiro, ele olhou para o banheiro que tinha áreas secas e molhadas separadas. O antigo barril de madeira que servia para banho havia sido movido, e já havia um buraco de drenagem bem feito no chão, posicionado a uma altura ligeiramente inferior ao terreno irregular. Ao lado do banheiro ficava o vaso sanitário que já havia sido montado. Eram 8 metros cúbicos, 6 para uso humano, 2 para Oreo. Foi perfeitamente suficiente para uso diário. Após a reforma desta época, o centro de pesquisa foi conectado diretamente com o quarto. Ele não apenas funcionava como uma sala de estudo, mas também satisfazia o desejo de Sumo de ir para a cama imediatamente após terminar o trabalho. O centro de comando não era grande, mas ainda ocupava 25 metros cúbicos de espaço. Na sala, a TV LCD ficava na área mais interna, enquanto a TV antiga ficava na área externa. Além disso, este lugar estava diretamente conectado ao ginásio atrás. Desta vez, o depósito de armas foi colocado no canto do ginásio. Posso manter as armas por perto para praticar e me exercitar. Ao mesmo tempo, há uma porta escondida no depósito de armas pela qual posso passar também. Entrando no depósito de armas atualmente ainda muito vazio, Sumo tateou ao redor da parede antes de encontrar uma leve saliência contra a qual ele pressionou fortemente. Com certeza, o portão de pedra que parecia firme e sólido estremeceu e se abriu para dentro, expondo uma passagem. Correndo de lado para o quarto, Sumo olhou para a porta de pedra que havia se fechado novamente atrás dele e passou as mãos por ela. Estava lacrado perfeitamente, sem nenhum vestígio à vista. A maior transformação do jogo desta vez é provavelmente esta porta de pedra de mão dupla. É tão conveniente. Posso pegar meu equipamento diretamente do segundo andar e manter alguns equipamentos salva-vidas ou de emergência aqui. Se alguém vier lutando por aqui, posso simplesmente pegar minhas coisas e correr. Virando a cabeça, acendeu a lâmpada dentro do quarto. O que se refletia ainda era o layout com o qual ele estava familiarizado. A pequena cama que ele havia criado estava coberta com um jogo de cama de 3 peças de patos mandarim, e 2 mesinhas de cabeceira grosseiramente feitas estavam de cada lado. Levantando as tábuas da cama, Sumo viu a rota de fuga recém-reformada. Desta vez, o corredor foi colocado embaixo da cama, muito bem escondido. Um design em forma de U foi adotado dentro da passagem. Embora a outra saída estivesse atualmente bloqueada pelo sistema, a construção interna ainda não havia sido concluída, portanto não poderia ser usada no momento. No entanto, ele só precisou gastar cerca de 10 pontos para completá-lo. Então ele seria capaz de levantar diretamente as tábuas da cama e sair rapidamente do abrigo debaixo da cama. O abrigo só tem mais um problema. Tomando algumas respirações profundas do ar ligeiramente turvo, Sumo subiu lentamente as escadas para o segundo andar. Depois da reforma não se passou nenhuma hora, mas como o terceiro andar do abrigo não tinha um sistema de ventilação completo, o ar do terceiro andar já estava bastante pesado e viciado. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 144, Limite da Bênção. A pena misteriosa devido ao abrigo estar ainda mais submerso.
Embora o vento do andar superior possa ser canalizado para baixo através da tubulação, o ar viciado ainda irá precipitar. Sem um sistema de ventilação, pode causar sérios problemas no abrigo subterrâneo. Ao criar um abrigo subterrâneo pela primeira vez, o painel do jogo indicou que seu potencial de desenvolvimento era baixo. Uma das principais razões para isso era que seria extremamente difícil construir um sistema de circulação de ar subterrâneo. Se as pessoas comuns escolhessem ficar no subsolo, talvez não precisassem abrir a porta para a ventilação a princípio. No entanto, seria difícil até mesmo construir uma janela ou sistema de ventilação sem assistência mecânica após alguns meses de desenvolvimento. Portanto, durante o primeiro desastre, apenas Suma escolheu ir para a clandestinidade entre os 10 principais abrigos. Com o aumento do número de andares no abrigo, até mesmo Sumo sentiu que a situação havia se tornado um pouco complicada em termos de ventilação. De volta ao duto de ventilação, Sumo tentou convocar o sistema para examinar as propriedades desse duto. Dispositivo de ventilação subterrânea. Descrição: um dispositivo de ventilação simples que é conectado aos 3 andares subterrâneos através de um tubo de pedra para atingir o objetivo de circulação de ar. A pressão atual do canal é insuficiente e a eficiência da circulação de ar é baixa. A longo prazo, isso pode facilmente levar à hipóxia, resultando em uma sobrecarga para o cérebro. A atualização é recomendada. Primeira direção de atualização: aumente o volume do duto de ventilação. Aumenta a pressão do duto de ventilação. Aumenta a eficiência da circulação em uma pequena quantidade e aumenta a eficiência da ventilação em uma pequena quantidade. Pontos de sobrevivência necessários: 125, segunda direção de atualização: instale um dispositivo de circulação elétrica. Aumenta muito a eficiência da ventilação, aumenta muito a eficiência da circulação e aumenta ligeiramente o consumo geral de energia do abrigo. Pré-requisito do sistema de controle eletrônico. Pontos de sobrevivência necessários: 2100, comentário: dê pequenos passos. A pressa gera desperdício. Com certeza, o sistema também detectou problema de ventilação no 3º andar. Permanecer neste ambiente, mesmo que não seja fatal, a pessoa sofreria de ansiedade e depressão depois de algum tempo. Se o cérebro não conseguir obter oxigênio suficiente durante um período de tempo, ele se deteriorará gradualmente, causando uma redução na capacidade de raciocínio e na velocidade de aprendizado. Sumo tinha visto um grande número de documentos científicos sobre este assunto na Terra. Olhando para as 2 direções de atualização dadas pelo sistema, Sumo começou a pensar nas escolhas depois de dar uma olhada nos pontos de sobrevivência restantes. O primeiro não resolve a causa raiz. Se mais andares forem adicionados no futuro, isso seria um desperdício de dinheiro. Isso não resolverá imediatamente o problema de ventilação. O segundo é muito caro. Vou ter que contar com a obtenção de pontos de sobrevivência suficientes amanhã, se eu quiser. Eu investi tantos pontos de sobrevivência neste estágio inicial que agora sinto um pouco de perda. De pé sob o duto de ventilação, Sumo foi pego em um dilema. No primeiro andar, o ar no abrigo era controlado pela benção do vento do clã do leão, que era muito eficaz. Agora que o abrigo passou a ter 3 andares, a benção imediatamente perdeu seu efeito imediato. Fazer o vento fluir mais rápido no cano. Depois que sua voz terminou, não havia nenhum traço de movimento. Talvez fosse porque a bênção era apenas ele vê um problema com a própria bênção do clã do leão. Este tipo de regulação de ar em pequena escala simplesmente não poderia ser feito. Se o poder da bênção é ilimitado, posso encontrar uma maneira de usar a densidade para controlar o vento. Vou ter que testar primeiro os limites da bênção e ver se esse poder pode ser usado infinitamente, ou se está consumindo alguma outra coisa que não consigo ver. Enquanto ele pensava, Sumo saiu e voltou para o primeiro andar. Sumo arrumou suas coisas e ficou em um espaço aberto na garagem, antes de ajustar a benção do vento ao máximo e registrar sua duração. O vento mais forte soprava do lado de fora da garagem e toda a neve na entrada do porão foi soprada para o ar.
As curiosas centelha grande e centelha pequena arrulharam e abriram suas asas, voando nas violentas correntes de ar. Eles rolaram, flutuaram no ar e voaram para fora. Olhando para os dois pequenos se divertindo, Sumo não ficou parado. Movendo-se para frente e para trás, ele moveu facilmente todos os suprimentos de comida armazenados para o depósito usando o espaço de armazenamento. A velocidade extrema do vento também começou a diminuir. Parado lá dentro, Sumo registrou cuidadosamente a taxa decrescente da velocidade do vento. Depois de um tempo, o vento diminuiu completamente e voltou ao seu estado normal. Sumo tentou continuar invocando o poder da bênção, mas infelizmente não houve resposta. Parece que este é o limite da bênção de primeiro nível. O tempo máximo contínuo de saída do vento é de apenas cerca de 5 minutos e o tempo de enfraquecimento é de 3 minutos. Esperava-se que houvesse limites quando se tratasse da bênção de primeiro nível, mas, desde que esse poder não seja sem fonte, chegará o dia em que será totalmente decifrado. Diante da ciência, sempre haveria fontes que pudessem explicar esses poderes extraordinários. Embora não houvesse equipamento para detectar a fonte do poder, Sumo podia sentir vagamente que esse poder havia gradualmente desaparecido por trás de seu misterioso véu. A razão pela qual esses poderes pareciam aterrorizantes era que seu método de liberação era diferente dos objetos da vida real e que, por enquanto, os humanos não conseguiam entendê-los. Se ele realmente comparasse as coisas, um grande ventilador não seria inferior a esse poder. Depois de invocar repetidamente de 3 a 5 vezes e perceber que o poder da bênção não se recuperaria em pouco tempo, Sumo simplesmente o deixou para trás e começou a resolver as coisas restantes. No momento, todos os circuitos do abrigo foram concluídos, restando apenas alguns pequenos locais desconectados. No momento, eles ainda estavam vagos porque ele não tinha fiação suficiente. As dezenas de metros de condutas de água do PPR para a conduta de água só podiam ser armazenadas temporariamente, aguardando a conclusão do projeto e planeamento da construção do tanque de água integrar no projeto do abrigo. Um freezer de 50 ele foi colocado no segundo andar. Depois que a entrada de energia do abrigo foi conectada ao gerador, a temperatura do freezer começou a cair rapidamente. A bateria de fosfato de ferro e lítio de 400 adquirida anteriormente atingiu gradualmente seu limite de carga nas condições atuais de consumo do abrigo. Excluindo a eletricidade necessária para o uso diário das luzes, um freezer normal de 50 ele exigiria uma grande quantidade de eletricidade ao resfriar pela primeira vez, antes de estabilizar em cerca de 2 kWh de eletricidade por dia para manter a temperatura. Com 400 A de armazenamento de energia, apenas uma carga completa por dia pode garantir um fornecimento ininterrupto de energia em circunstâncias normais. Ainda é difícil decidir se devo atualizar a bateria para uma capacidade maior. Depois de olhar para os 500 pontos de sobrevivência necessários para a expansão da bateria de fosfato de ferro e lítio, o coração de Sumo estremeceu e ele rapidamente desistiu da ideia de atualizar. Atualmente, mesmo os dispositivos de armazenamento de pequena capacidade não apareciam há algum tempo, muito menos os dispositivos de armazenamento de grande capacidade. Esta foi uma limitação do nível de ciência e tecnologia, e também um problema que não foi resolvido por centenas de anos após a invenção da energia elétrica. Por exemplo, o que as baterias armazenavam não era eletricidade, mas energia química, e o que um capacitor armazenava não era eletricidade, mas a energia do domínio magnético gerada pelo meio do capacitor. Mesmo na famosa barragem das Três Gargantas, a energia extra gerada também será bombeada e armazenada para converter o excesso de energia elétrica em energia potencial gravitacional. Parece que só posso esperar pacientemente que o reino comercial secreto se abra para ver se alguém ainda está vendendo baterias. Quando chegar a hora, criar uma conexão paralela também pode aliviar temporariamente a carga elétrica. Vendo a enorme quantidade de pontos de sobrevivência necessários para todas as diferentes atualizações, Sumo ficou impressionado. Ele só poderia escrever temporariamente seus pensamentos e os requisitos materiais. Por outro lado,
Com um gerador fornecendo energia, o freezer resfriou rapidamente. Sumo se levantou, jogou toda a carne fresca, frutas frescas e todo o macarrão. Ele não precisaria se preocupar com esses alimentos perecíveis por enquanto. De volta à garagem no primeiro andar, Sumo tentou invocar o poder da bênção novamente. Desta vez, finalmente reagiu. Depois de invocar o vento mais forte, a velocidade aumentou ligeiramente e, após 13,5 segundos, voltou ao normal. Parece que o poder da bênção é de fato mantido por uma substância invisível e deve ser recuperado lentamente depois de consumido. Como não tinha dinheiro para o aparelho de ventilação elétrica, só podia testar os limites da bênção. Para resolver o problema, Sumo só poderia começar a estudar métodos para atualizar a bênção. Havia duas maneiras de atualizar a bênção do vento do clã do leão. Uma era aumentar o nível de bênção, atualizando do nível 1 para o nível 2. O outro foi por reversão, atualizando da bênção de leões comuns para a bênção do Padre Leão para melhorar a qualidade da bênção. O primeiro só precisava de 800 pontos para atualizar, mas o último exigia 3.100 pontos. O ritmo de desenvolvimento é muito rápido e o número de dias é muito pequeno. Não posso fornecer uma atualização de alto nível do abrigo com meus pontos de sobrevivência atuais. Neste momento, Sumo finalmente entendeu o que o sistema queria dizer com pressa e desperdício. Ele deveria morar no segundo andar primeiro. Ou espere até que haja pontos de sobrevivência suficientes e então pense em uma maneira de resolver o andar inferior. Sumo convocou a armadura de tartaruga do núcleo, olhando para os poderes transcendentes de bênção fluindo acima dela. Ele clicou no painel de atualização e ponderou. Assim como atualizar itens comuns, também é possível adicionar materiais para atualizar as bênçãos. Na opção de nível de atualização, ele só precisava adicionar quaisquer objetos com o poder de bênção. No entanto, para melhorar a qualidade, precisava de um item divino maior que o nível da bênção para alcançá-lo. O que eu tenho que é o maior do que a qualidade de bênção do clã do leão. Pensando em todas as coisas do abrigo e olhando para o monte de materiais espalhados pelo chão, Sumo simplesmente começou a experimentá-los um por um. Objetos divinos, definitivamente não são suprimentos de comida, nem sofás de tecido. Sumo começou a tentar um por um com todos os materiais estranhos aprendidos dos núcleos anteriores. Uma escultura de kobold do núcleo do esconderijo de Marçal. Parecia promissora. Sem resposta. Uma pedra que parece um brinquedo. Um pouco misteriosa. Ainda sem resposta. Cadeno. Sem resposta. Todas as coisas que foram aprendidas, Sumo se deu ao trabalho de tentar uma por uma. No espaço de armazenamento, os itens foram retirados um a um, mas ainda não houve resposta e Sumo os colocou de lado. Quando restavam apenas 3 coisas no espaço de armazenamento, Sumo ficou desapontado e começou a selecioná-las uma a uma. Esses 3 itens eram: um mapa discreto, uma pena colorida e o diário de Kento Maeda. O mapa foi colocado, mas não houve resposta, e o diário também não obteve resposta. Uma pena colorida que parecia estranha. Naturalmente, não houve droga. O que é isso? Aquela última pena de aparência comum de repente emitiu uma luz colorida quando um Sumo exasperado a colocou na entrada de material do sistema. Parecia que havia um arco-íris emergindo da pena, pendurado logo acima da garagem, parecendo particularmente lindo. Ao mesmo tempo, os 2 raios de luz, representando os 2 poderes transcendentes, na armadura da tartaruga no chão foram suprimidos por este raio de luz colorida, fazendo com que eles se escondessem nas lacunas da armadura da tartaruga quase instantaneamente. Isso é impossível. Kento Maeda tinha uma coisa tão boa em suas mãos. A bênção do clã do leão que originalmente exigia 3.100 pontos de atualização para a reversão foi reduzida diretamente para 0 quando a pena foi trancada por Sumo em seu coração. Além disso, o sistema também forneceu um método alternativo de atualização, Vento. O Vento do Leão Clã pertence ao ramo de bênçãos da família Vento. Excelente potencial de atualização. Obtido ao quebrar a escultura do Deus Leão que foi herdada pelo clã dos leões. Direção da primeira atualização.
Aumente o nível da bênção. Aumente a capacidade de bênção e expande o escopo da bênção. Pontos de sobrevivência necessários: 0. Selecione o material, segunda direção de atualização, melhore a qualidade da bênção, reversão à bênção sacrificial do leão. Aumenta ligeiramente os atributos da bênção e aumenta o potencial da bênção. Pontos de sobrevivência necessários: 0. Selecione o material, terceira direção de atualização, material de sacrifício. Atualiza aleatoriamente o nível de qualidade da bênção de acordo com as propriedades do material. Altera as propriedades da bênção e aumenta o potencial da bênção. Pontos de sobrevivência necessários: 300. Selecione o material. Meu Deus, qual é a origem desta pena? Como isso é tão valioso? Olhando para as instruções de atualização do sistema, Sumo parecia estupefato e simplesmente gastou um ponto de desastre para identificar os atributos da pena em sua mão. A luz do painel do jogo brilhou e o item divino não estava mais escondido, revelando sua verdadeira natureza. Chama-se a pena do Deus Rato. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.